E aí, moçada, como é que vocês estão? Beleza, segundo ano? Então, bora aí? O nosso vídeo 3 e a palavra questões ficou com acento errado, hein? Ficou questões, mas arrocha. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, com dinheiro, né, também. Não sobrando demais, senão vocês não vão querer fazer nada, mas o dinheiro bastante que a gente precisa, né? Para viver e sobreviver. Bora lá? Questões de 9 a 12, beleza? Então vejamos bem, o que foi a urbanização brasileira? Gente, a urbanização brasileira, ela se deu num curto espaço de tempo. Por quê? Porque em razão da nossa industrialização tardia. Nossa industrialização tardia foi mais de 70 anos. Bota 70 nisso. Foi mais de século após a primeira revolução industrial. Aí depois da primeira revolução, outros países, né, como os Estados Unidos e outros vieram também a fazer a revolução industrial. Mas na Inglaterra, onde surgiu tudo, né, é que teve a primeira revolução. Então o Brasil, a Argentina e outros países tiveram essa industrialização tardia, porque veio bem depois. Então, o que aconteceu? Como ela chegou bem depois, isso foi um dos atrativos das pessoas saírem do campo. Por quê? Quem estava no campo, quem mora no campo, geralmente na zona rural, é o seguinte: quem mora no campo, eles, quando tem filhos, eles falam assim. Quando fulano chegar na idade de melhorar os estudos, ou seja, ensino fundamental segunda fase ou ensino médio, a gente quer um estudozinho melhor para ele, então nós vamos mudar para a cidade. E aí eles, ou se não, eles vendem as terras muito barato, porque os grandes proprietários, os latifundiários, né, que são pessoas com uma quantidade de dinheiro e terras bastante grande, compra deles muito barato. Então, o que acontece? Eles mudam e eles vendem as casas dele na zona rural, né, no campo, achando que quando chegar na cidade vai comprar uma casa legal, só que geralmente o dinheiro é pouco para se comprar, né? Uma outra aula a gente tinha falado de esses aspectos imobiliários, né? Da especulação imobiliária, o povo coloca um valor, agrega um valor muito grande a algumas partes da terra, do território, em que não existe. E aí as pessoas com mais dinheiro chegam e começam a construir, e aquilo ali vai agregando valor, vai ficando cada vez mais caro. Então, por isso, não houve um planejamento urbano que desse conta das grandes massas de trabalhadores que migraram do campo para as cidades durante a segunda metade do século XX. Essa migração, ela não foi assim, uma pessoa, duas famílias, três, não, que vieram, não, gente. O campo, ele ficou quase sem ninguém. Quando eu falo campo, eu estou falando do Brasil em si, ele ficou quase sem ninguém. Então, essa saída maciça do povo do campo para a zona urbana, onde estava se urbanizando, né? Onde estava virando cidade, foi chamado de êxodo rural, tá? E aí ele coloca aqui, ó, além dos baixos salários não permitiam aos trabalhadores o acesso a lugares com custos mais elevados. Diante disso, surgiram e agravaram-se os processos de favelização, que é o que é chamado de favela, e atualmente na televisão eles chamam de comunidades, né? A segregação urbana, o que é a segregação urbana? Olha, nós temos bairros, mesmo sendo periféricos, porque eu já falei para vocês que quando a gente fala em periferia, a gente leva, automaticamente a nossa cabeça já leva a pobreza, só que hoje a gente sabe que é totalmente contrário. Em bairros periféricos, nós temos os condomínios horizontais, porque antes os condomínios eram verticais, muitos prédios, né? Aquela coisa toda. Hoje, a moda na atualidade são os condomínios horizontais de casas. Então, nós temos ali o primeiro, ali atrás do McDonald's, o Andracel. Hoje nós temos o Vale dos Pássaros, que fica ali perto do Sunflower. Aí depois nós teremos outros de luxo, né?
que vão surgindo por aí, assim como Goiânia também tem e toda cidade tem. Então, a segregação urbana é aquele lugar em que moram pessoas que têm uma renda melhor, pessoas que têm uma renda excelente e pessoas que têm uma renda não muito boa. E o surgimento de cortiços. O que são cortiços? Gente, cortiço são aquelas moradias, assim, é como se fossem prédiozinhos de kitnets e ali todo mundo morasse junto, tivesse uma área ali por exemplo, um tanque para lavar roupa, todo mundo utilizasse, o varal fosse o mesmo para todo mundo. Só que isso, assim, uma construção um pouco maior, né? A higienização não seria muito boa, apesar da quantidade de pessoas que moram, mas aí o que acontece? Todo mundo cuida de si e o coletivo não vai ficar legal. Para você saber muito bem o que é um cortiço, leia o Cortiço. O Cortiço é uma das literaturas brasileiras mais admiradas que existe. Quando eu era adolescente, faz tempo, hein? Caraca! Como meu filho lembrar disso? Professora, você é bruxa mesmo, hein, Verão? Lembrou disso? Falando para vocês, né? O que acontece? Faz parte da literatura brasileira, chamou O Cortiço. Gente, muito legal de vocês lerem. Então, isso aí foi um pedacinho do que a gente vai ver, né? Sobre o que foi a urbanização brasileira, ok? Vamos lá, o que é o crescimento natural? Então, vamos ver. O crescimento natural, ele também é conhecido como crescimento vegetativo. Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É também chamado de natural. Então, vamos lá. O crescimento natural, deixa eu falar para vocês o que sucede. O crescimento natural, ele é as mulheres parindo, as mulheres engravidando daquele lugar, daquela região, daquela cidade, daquela vila. As mulheres engravidam e vão parir. Professora, o que é isso? Mulher dá a luz. Ninguém dá a luz, não, minha filha. Mulher pare. Ela não é a parte fêmea do ser humano. Então, as fêmeas, elas parem. Elas emprenham e elas parem, né? A gente que coloca o nome bonito, que engravidou, não, ela está em processo gestacional e depois vai parir. Então, as mulheres parindo, nós temos um crescimento vegetativo. Professora, mas é só assim que uma população cresce? Não, não é só assim que uma população cresce. Uma população cresce também com as migrações. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos muita mulher parindo, mas nós temos também os haitianos que chegaram, nós temos pessoas da Síria que chegaram, chega gente de tudo quanto é lugar. Aí o número de gente na cidade não vai aumentar? Vai. Então, somente dessas duas maneiras, meu querido segundo ano, é que uma população de um país, de uma cidade, de uma região, de um continente cresce somente dessas duas maneiras, ou pelo crescimento natural, conhecido como vegetativo, ou natural é o crescimento vegetativo, tá? Mesma coisa. Se bem que mesma coisa é um caminhão cheio de japonês, né? Mas eu posso falar os dois. E aí, nós temos também pelas pessoas que chegam a esse lugar. O que é isso, professora? A diferença entre a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de crianças que nascem e se mantêm vivas. E a taxa de mortalidade, que é o número de crianças que nascem e morrem, e logo depois morrem, ou já nascem mortas, tá? E aí eu tenho, se o número de crianças que nascem e se mantêm vivas é maior do que o número de crianças que nascem e morrem ou já nascem mortas, se o número que nasce e se mantém vivas é maior, eu tenho o meu crescimento natural vegetativo positivo, tá? Se o número de crianças que nascem mortas ou nascem e morrem é maior do que os que nascem e ficam vivas, o meu crescimento natural vegetativo vai ser negativo. Agora, se um não tem muita diferença do outro, eu vou ter um crescimento aí, digamos que nulo, né? Porque nem morreu muito e nem nasceu muito. Então, o meu crescimento ele é nulo, ele é neutro, ok? Beleza pura? Então tá, vamos seguir. O que é taxa de fecundidade, gente? As mulheres e suas taxas, né? Pela madrugada, socorro. Mulher e sua taxa. Taxa de fecundidade, por exemplo, hoje, com o advento de as pessoas quererem produzir demais, os agropecuaristas, né? A indústria coloca muita coisa na comida, tudo acelera coisas na gente.
Então, vamos começar. Por exemplo, uma menina hoje, uma criança com 8, 9 anos, ela já está menstruando. Ué, professor, isso não é normal? Não, não nessa idade. Antes era mais pra frente. Né? Então, menstrua aos 25? Não, também não é assim não. Menstrua por volta dos 12, 13, 14, mas não aos 9, 10 anos, né? E aí, o que que isso tem a ver, professora? O que que isso tem a ver? Que é o seguinte, a gente come frango, eu gosto de frango. Aí você vai comprar frango no mercado, porque não tem como você sair por aí correndo atrás de um frango caipira, né? Toda hora que você quer comer um frango, você sai louco da vida correndo atrás de um frango, né? É o fast mais food que tem? Não, é o food mais fast que tem, né? E aí, o que que acontece? Você compra. Gente, frango de granja, ele é um pintinho, para quem já criou, né, ou para quem já viu, um pintinho, para ele virar um franguinho, ele demora 6 meses. 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses. Para ele virar uma galinha, ou um frango, ou um galo, vai lá 1 ano. E aí, na granja, com 30 dias, ele já está sendo abatido como uma galinha ou um frango, sei lá, né? O que ele é lá, mas assim, como adulto. Então, é muito hormônio. E aí, quando o ser humano come, automaticamente aquelas coisas todas que são injetadas naquele frango, naquela galinha lá de granja, eles passam pra gente. Hoje, as verduras, os milhos, tudo que você compra vem tudo praticamente perfeito. Se você pegar um orgânico, você vai falar, mas o tomate que eu compro no mercado ele é muito maior. Ué, mas o milho que eu compro do homem lá do carro do milho que passa, não tem esse tanto de grão faltando. Por quê? Porque são cruzamento de espécies de alimentos. Então, o que que acontece? Hoje tudo está sendo modificado. Ai, professora, mentira, eu não como nada modificado geneticamente. Come sim, come. Você come batata, você come cenoura, você come tomate, você come... Gente, tudo hoje está sendo modificado. Por quê? Que é para melhorar a planta, para ficar um aspecto mais bonito, maior. Então, a taxa de fecundidade da mulher também mudou. O que é a taxa de fecundidade? É uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. Uai, mas o que é isso, professor? Período reprodutivo é a partir do dia em que ela menstrua a primeira vez até o último dia que ela vai menstruar. Até o dia que ela morrer, não, gente. A gente não menstrua até o dia de morrer, não. A gente tem uma certa idade que a gente para de menstruar e, graças a Deus, muita gente continua viva, tá? Acontece que quando é que eu sei que eu posso engravidar? No dia que você menstruou. Se você já menstruou, minha querida, os meninos aí, né, que têm namoradas, etc., ou terão, então, se a sua namorada, né, já menstruou, você cuidado aí, porque quem menstrua automaticamente já está em período fértil. Então, é uma estimativa. Essa taxa de fecundidade, por exemplo, digamos que eu menstruei aos 9, e aí eu menstruei até, sei lá, até os 50. Então, é uma estimativa do número médios de filhos que eu poderia ter dos 9 até os 50 anos, levando em consideração que são 9 meses de gestação, e eu conheço mulher, por exemplo, que ganhou neném, estava de resguardo, quando voltou lá no mês seguinte para ver, estava passando uma estava gestante. No período lá de ficar de resguardo, a mulher, né, caiu o cachimbo e a mulher engravidou de novo. Ave amarela aí. Tem mulher que não briga de serviço, não, meu filho. Tem mulher que gosta de ver, né, a lenha chorar. E aí, o que acontece? Esse aí é a taxa de fecundidade. Beleza. Então, próximo. Essas 3 palavrinhas adoro: migração, emigração, imigração. Migração ou migrar é o ato de ir e vir. Presta atenção no início da palavra emigrar. Por exemplo, não antes de eu falar de emigrar, migrar. Se você sai da sua casa todo dia, professora, eu trabalho lá no DAIA. E eu moro aqui no setor sul, no setor São Paulo, eu moro aqui no centro, eu moro no raio que eu parto, eu moro lá em Terlândia. E aí, o que acontece? Se você vai e vem todo dia, se você quando a gente estava tendo aula presencial, você vai para o colégio, volta para sua casa, da sua casa ou do colégio você vai para o trabalho, do trabalho você volta para casa. Gente, isso é migrar, é o ato de ir e vir. Quando eu falo de emigração, emigrar, olha a palavrinha, não lembra a entrada? Pois é, emigrar é sair. E imigrar é entrar.
beleza? Então, bora lá. A migração sempre irá incluir os movimentos de imigração e emigração. Então, o que é imigração? É um movimento de chegada de pessoas de um país estrangeiro. Uai, professora, mas é só de um país estrangeiro? Se você muda, por exemplo, de um estado para o outro, você também é imigrante, né? Só que esse nome, imigrante e emigrante, a gente costuma falar mais para quando muda de país. Mas eu tenho migrações internas também. Então, se eu saio de Anápolis e eu vou lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu saindo daqui, eu sou uma imigrante. Eu chegando lá, eu sou uma emigrante, beleza? Ou, é o contrário. Eu saindo daqui, isso, emigrar é sair, isso mesmo, eu sou uma imigrante, chegando lá eu sou uma imigrante. Então, imigração vem do latim immigratus, que significa se mudar para. A emigração é um movimento inverso, de sair do seu país ou região de origem. Beleza, meus queridos? É só isso por hoje.